boa noite, graça e paz. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Boa noite. Me ouvem bem? Sim, pastor, boa noite. Graça e paz aí. Boa noite, pastor. Graça e paz. Que o Senhor venha nos orientar para mais um dia de estudo. Gente, a gente vai continuar caminhando aqui na nossa disciplina e a gente vai hoje entender um pouco sobre o processo da seleção dos livros do Novo Testamento. E a nossa proposta é justamente a gente entender todo esse processo da formação do cânon, como nós chamamos, que a gente vai aqui, do Novo Testamento. E logo em seguida, depois a gente entender todo esse panorama político, como está lá no Google, né? A gente vai seguir aqueles passos para a gente poder entender justamente os livros. Lembrando que essas nossas aulas iniciais, mais ou menos umas 6 ou 7 aulas nesse sentido, ela vai servir para toda a nossa compreensão do Novo Testamento. Então é necessário a gente compreender esse conhecimento de pano de fundo, contexto histórico, político, religioso, dos textos, como eles foram escritos, por que foram escritos, para que a gente possa ter uma melhor interpretação do texto bíblico. Então, no processo de interpretação da Bíblia, no processo da interpretação do texto bíblico, faz necessário que o intérprete, que o estudante da Bíblia, ele conheça justamente esse contexto para que possa fazer uma boa leitura e uma boa interpretação do texto para uma melhor explanação. Então, durante esse período aí, a gente vai caminhar nessa perspectiva aí. Nessa aula aí, a gente vai ver justamente o que é o significado do cânon e o que é o cânon do Novo Testamento, quais são os critérios que foram utilizados justamente para o reconhecimento desses livros como livros canônicos, o contexto histórico que influenciou nesse processo e bem como as expressões teológicas e eclesiásticas que tiveram justamente para a escolha desses livros. Hoje a gente pega o texto bíblico e a gente começa a questionar por que tal livro não entrou, por que livro não entrou, como se fosse algo muito fácil, como se a gente chegasse em uma biblioteca e pudesse escolher os livros. Não, há todo um contexto, há toda uma pressão por trás desse processo que os nossos antepassados, os cristãos primitivos, eles passaram. Então, é importante a gente conhecer isso. E, apesar de toda essa questão histórica, a gente consegue perceber também a ação do Espírito Santo nesse processo. Então, essa que é a parte mais bonita da Bíblia, é que a gente percebe, por mais que o homem ele tenha influenciado, essa influência não foi meramente intelectual, a gente percebe que foi direcionada. Então, a proposta de entender esse cânon é também justamente para a gente compreender a inspiração que a Bíblia tem como revelação de Deus. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender e definir é justamente o que nós entendemos pelo termo cânon. E eu sempre digo que a teologia é uma ciência, e como ciência, existem termos que fazem parte do nosso vocabulário. Então, é necessário a gente conhecer e compreender alguns termos, porque esses termos fazem parte do nosso vocabulário como estudantes de teologia. E uma palavra que é nossa, nesse sentido aqui, teológico, é o termo cânon, que justamente no primeiro momento, no grego, tem um significado de uma régua, uma vara de medir, e começou a se tornar, trazer uma ideia de um padrão de norma, um padrão normativo, então um critério. Então era atribuído justamente à lista de documentos oficiais. E em seguida, dentro de uma perspectiva teológica,
quando a gente fala de cânon, a gente fala justamente de um conjunto de escritos ou de documentos que foram utilizadas pelos primeiros cristãos como regra de fé e prática. Então, toda vez que a gente falar de livros canônicos, do cânon, e nesse caso específico, quando a gente fala do cânon protestante ou do cânon, o cânon cristão, você pode ter tanto o cânon católico como o cânon protestante, isso você já viu em outras disciplinas. E quando a gente falar aqui no nosso cânon protestante, a gente está falando justamente dos 27 ou dos 39 livros, no nosso caso aqui específico, dos 27 livros que a igreja protestante ela compreende como livros inspirados. E aí, para vocês saberem mais acerca, se tiver mais curiosidade, é justamente estudar um pouco mais sobre lá introdução bíblica, conhecendo um pouco mais a Bíblia, que você vai ver esses elementos de forma mais clara. E aí é justamente quando a gente fala de cânon do Novo Testamento, quando eu estou me referindo ao cânon do Novo Testamento, o que é que eu estou me dizendo? Justamente aos 27 livros que a igreja cristã ela tem como regras de fé e prática. Ou seja, outros livros que a gente vai ver daqui a pouco, eles existiram naquele período. Mas a igreja, e a gente vai ver justamente essa aula, a gente para entender isso, ela separa, ela reconhece justamente 27 livros. E porque esses livros eles são importantes para a igreja, porque eles têm uma autoridade, eles trazem uma autoridade justamente para dentro, a igreja entende eles como autoridade sobre ela. E é justamente acerca dessa perspectiva que a gente vai caminhar. Alguma pergunta até aí, acerca desse primeiro momento, dessas definições de termos? Tá tranquilo até aí? Dá para a gente continuar? Tá tranquilo. Pronto. Vamos lá. O cânon do Novo Testamento, aí a gente já sabe, aí a gente já aprendeu isso, e aí a gente está de cor. E como eu falei na primeira aula, é necessário eu trabalhar partindo do pressuposto que a gente está caminhando todo mundo no mesmo nível, numa mesma base. Então, eu sei que tem pessoas que já conhecem isso, mas eu peço paciência a vocês que já conhecem, que é necessário para que a gente possa nivelar toda a turma, entendeu? Então, é necessário, assim. Então, tem pessoas que já conhecem isso aí de forma de cor e salteado, muitos ali já são professores também, eu sei disso, mas nesse primeiro momento eu necessito justamente fazer esse nivelamento para que todos possam realmente caminhar. O lado bom de quem já sabe é que na hora das avaliações vai tirar de letra. Quem não sabe, o lado bom é que vai aprender agora. Então, essa aí é a nossa proposta. Então, justamente, os livros do Novo Testamento, eles são 27, a gente já sabe, e provavelmente foram redigidos durante o período de 45 a 100 anos depois de Cristo. O que me chama a atenção é justamente esse período curto de tempo em relação justamente ao Antigo Testamento. Então perceba que a gente tem um tempo pequeno onde esses livros foram realmente redigidos. E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que provavelmente esses primeiros escritos aconteceram justamente em 45. Perceba que tempos depois, aqui, se a gente for trabalhar com a data que a história nos aparece, Jesus Cristo morreu em 33, então praticamente 12 anos depois, aproximadamente, é que esses primeiros escritos começam a aparecer. Então perceba que a gente não está falando aqui de textos que foram redigidos no momento, no tempo, real time. Não foram redigidos em tempo real. Pelo contrário, eles foram justamente foi usada aí nesse caso a memória, a oralidade para que a gente chegasse nesses documentos. Novamente, essas informações são importantes justamente para que o estudante do Novo Testamento, que é o nosso caso, possa compreender o material que a gente vai estudar. Então, a gente não está falando aqui
de alguém que estava, como a gente vê em filmes, um copista, um biógrafo que ficava atrás da personalidade escrevendo, não. A gente está falando aqui de uma oralidade, algo que aconteceu, que foi testemunhado e depois foi passado para que as pessoas pudessem entender e passar a fé. E aí, em momentos depois, a gente vai compreender como é que isso influencia, por exemplo, nos evangelhos. Porque o milagre aparece uma quantidade e a outra aparece outra quantidade, e algumas pessoas, alguns críticos vão falar, alguns céticos vão dizer, isso é erro, é porque... Não é erro, é a perspectiva da pessoa que enxerga, é a perspectiva da experiência da pessoa relatando aquilo que ela está sentindo como narrativa de fé. Então é interessante a gente compreender isso e perceber esses pormenores nesse nosso processo. Esses escritos registram o texto autorizado. Diga, Everson. Interessante, professor, que nesses primeiros escritos aí, eles foram feitos num período de perseguição da igreja. Quando nós estudamos, né, esse período aí de 45 a 100, a igreja ali, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos. Um exemplo disso, né, é o livro de Atos, onde ele conta esses vários acontecimentos de perseguição da igreja. Perfeito. E justamente são esse contexto histórico, e aí, parabéns aí, foi a história do cristianismo que vocês viram essa temática? Foi. Pronto. A professora passou o livro e tem tudo bonitinho, com indicadores. Tem uma planilha. É de Justo Gonzalez. Mas tem um Perfeito. livro que eu li do Franklin Ferreira, História da Igreja até os Dias Atuais, que ele sintetiza muito bem essas informações. Perfeito. O que a gente precisa entender justamente é o ponto que as disciplinas delas se conversam. Então esse negócio é a gente entender que as disciplinas são separadas. É um equívoco, é um mito. Então as disciplinas elas se conversam, uma complementa a outra. Então justamente tudo isso que a gente vai ver, ela se encaixa na história da igreja, na história do cristianismo, que é o contexto histórico que a gente está vendo aqui. Então aí é bom, eu fico até mais tranquilo que qualquer coisa vocês revisitam aí as anotações dos rascunhos de vocês, justamente para a gente solidificar aí esse conhecimento e compreender que existe essa interligação, interdisciplinaridade, na palavra correta, entre as diversas disciplinas. E a gente pensar que o seminário ele não pensa no seu currículo seria realmente um grande erro. Então perceba que as disciplinas elas se conversam porque justamente a gente está falando de uma matéria única. Então justamente o que a gente vai encontrar nos escritos no Novo Testamento são registros de testemunho, de narrativas de fé. Por que eu falo isso? Preste atenção que existe o Jesus da fé e o Jesus histórico. Então, muitas das vezes, qual é o grande problema? O problema é que as pessoas querem encaixar o Jesus da fé dentro do Jesus histórico e talvez não consiga essa proeza, porque quando a gente vê as narrativas lá dos apóstolos, daquelas pessoas que tiveram justamente contato com Cristo, eles relataram a partir da sua experiência de fé. Acerca de quem? Acerca da pessoa, obra, acerca disso, obra, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E diga-se de passagem que a mensagem do Evangelho, só vou me antecipar um pouco aqui, de forma muito rápida, porque vocês vão ver lá em Teologia no Novo Testamento, o que é a mensagem do Evangelho. Não é falar sobre a vida de Jesus, porque nascer, viver e morrer, todo mundo nasce, vive e morre. A mensagem do Evangelho é justamente acerca da ressurreição de Cristo. Então, perceba que a proposta dos textos do Novo Testamento era justamente demonstrar não esse Jesus na perspectiva meramente humana, mas esse Jesus que foi homem, mas que ressuscitou. É essa que vai ser a proposta naquilo que a gente vai ver durante aí essas semanas aí, dentro da perspectiva do Novo Testamento 1. Perfeito. Porque a própria revelação em si, ela é paulatina, né? Ela é gradativa.
Então, é justamente o que se vai enxergar, é justamente essa revelação progressiva de Deus, bem como justamente o desenvolvimento da igreja sob a direção do Espírito Santo. Então, de forma aqui rápida, se eu pudesse aqui justamente fazer, para a gente entender aqui esse processo aqui, o que a gente vai estudar nesse primeiro momento, aqui eu vou ter justamente os evangelhos, aqui eu vou ter os evangelhos, e aqui eu vou ter justamente Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos. E eu posso dividir aqui, então seria Novo Testamento 1, aquilo que a gente está estudando. E eu poderia também dividir aqui o seguinte, ó, dentro desse desenvolvimento da igreja, eu tenho aqui justamente o Novo Testamento 2, que é justamente os problemas que vão surgir na igreja. Então, que a nossa disciplina, por isso que esse início é importante, porque ela vai abarcar tantas nossas informações acerca do Novo Testamento 1, que são os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, é justamente o restante das 27, que vai pegar as epístolas e vai pegar o livro de Apocalipse, o Novo Testamento 2. Então, nesse nosso primeiro momento, a gente vai trabalhar com os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, e é justamente o início do desenvolvimento, ou seja, o Evangelho na prática na vida dos cristãos, e em seguida, no Novo Testamento 2, a gente vai trabalhar justamente com esse viver, como é esse viver o Evangelho dentro dessa perspectiva de comunidade. O Novo Testamento constitui um registro escrito da nova aliança, estabelecida por Deus mediante Cristo. E aí lá na frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão que acontece da antiga aliança e a nova aliança. Então a gente vai ver lá o que seria essa ideia de nova aliança aqui em Jesus Cristo, conforme anunciado lá pelos profetas e consumado na história da redenção. E aí, novamente, só para a gente entender, a arrumação dos textos da Bíblia, né, do nosso cânon, especificamente o cânon do Novo Testamento, ela leva em consideração a isto, ou seja, a proposta inicial dos textos bíblicos é fazer com que o estudante, o leitor, ele tenha essa arrumação, né, essa sistematização em sua cabeça. Então, quando eu termino lá em Malaquias, falando que o sol da justiça ele surgirá, e a gente começa justamente com Mateus, o objetivo aqui é justamente que esse leitor ele possa compreender que aquilo que Malaquias estava falando, Mateus agora ele traz. Por sua vez, a gente vai ver isso lá quando a gente estiver estudando Mateus, uma coisa que eu não vou me aprofundar muito, mas já estou dizendo a vocês o que a gente vai encontrar lá quando a gente estudar Mateus, justamente quando Mateus ele começa a dizer lá o cumprimento feito pelos profetas, é justamente buscando que Jesus Cristo ele é a consumação daquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento. Então há uma cuidade, há um processo. Diga, Everson. E o interessante, professor, é que Mateus ele começa com uma genealogia, né? E aí ele vem trazendo desde o Antigo Testamento e mostra que Jesus é o cumprimento de todo aquele, né? Não de uma maneira profética, mas de uma maneira cronológica, que ele era o Filho de Deus e ele é o cumprimento de toda a Escritura. Perfeito. Isso a gente vai ver lá quando a gente estudar o livro de Mateus, e a gente vai justamente vai ver todos esses detalhes aí do Evangelho de Mateus. O que eu quero aqui trazer para vocês é justamente demonstrar que o que a gente vai encontrar nos livros do Novo Testamento, aqui nesse corpus neotestamentário, é justamente essa consumação. Então, o que a gente está trazendo, e novamente, aí me permita aqui fazer essa digressão, o que a grande falha, muitas vezes, nossa, e aí não quero entrar no mérito da discussão, porque entraria dentro da perspectiva daquilo que a gente ensina, dos nossos princípios, não quero entrar nessa discussão, porque não cabe aqui, mas só para a gente entender e fazer uma reflexão,
é um grande erro da nossa parte quando a gente começa, de uma forma indireta, apontar que os textos do Antigo Testamento, eles não precisam ser estudados assim de forma muito aprofundada. Então, às vezes, de forma talvez não consciente, mas de forma inconsciente, é porque a gente aprendeu assim, dá a entender que com o Antigo Testamento é algo que já foi realmente passado. E a gente, olhando o Novo Testamento, a gente percebe que não. O Novo Testamento é uma continuação também. E é por isso que a gente precisa ter cuidado. Então, a gente só precisa compreender que, às vezes, a gente, sem querer, a gente dá a entender aos novos na fé, né, que o Antigo Testamento é um texto que ele, em tese, já passou, não. O que a gente vai ver no Novo Testamento é uma continuação, é um cumprimento daquilo que foi ensinado no Antigo. E aí a gente vai ver com o decorrer. Sim, aí é justamente aí a disciplina aí de História da Teologia, História do Cristianismo, que vocês provavelmente viram aí esse problema das heresias dentro da comunidade cristã. Não se trata apenas de uma coletânea de documentos históricos, preste atenção, mas justamente esses textos, eles são reconhecidos pela igreja como inspirados e normativos. A igreja, ela reconhece que os textos, eles são inspirados e normativos, são normas para a vida, é um reconhecimento. E aí a gente começa a entender que o cristianismo não é imposição, o cristianismo é aquilo que Paulo fala, é uma mudança de mentalidade. Então, a gente começa a perceber que desde os nossos primeiros irmãos lá, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, se tinha a compreensão que o cristianismo é um momento de se pensar. Então, há um reconhecimento. Sim, Maguel, os dois porque a Bíblia é uma só, né? A palavra de Deus é uma só. Então, é aquela questão. E a gente vai ver que uma das heresias de Marcião foi justamente achar que se tratava de duas pessoas. Mas é justamente isso daí, é uma coisa só. Diga, Ceará. Professor, você está falando aí, eu estou observando aqui as colocações, aí me veio uma coisa na mente. No início do cristianismo, tem muita controvérsia a respeito da como é que se diz, da intelectualidade dos primeiros cristãos, né? Porque você tinha uma variação muito grande. Será que os primeiros cristãos ali que começaram a separar os textos que seriam colocados nos cânones da Bíblia, será que eles esperaram um determinado tempo até se atingir uma determinada intelectualidade para poder se desenvolver os textos? Ou será que foi realmente surgindo e eles foram compilando? Será? Eu posso pedir um favor a você? Pode sim. Me dê uns 10 a 15 minutos que eu vou tocar nesse assunto e depois você me refaz essa pergunta ou diz se esclareceu. Pode ser assim? Pronto. Não é que eu estou fugindo, não. Aí eu vou dar continuidade e depois eu tento responder sua pergunta. Não, tranquilo. Viu? Mas boa pergunta sim. Eu só não quero dar spoiler agora para valorizar o passo do professor. Mas daqui a pouco eu te respondo. Pode ser? Agora não me esqueça não. A gente justamente está dentro da nossa aula, mas é por dizer que esse professor é demais, já pensou antes de mim. É para valorizar o passo do professor. Mas vamos lá. Não esqueça não do Ceará que a gente responde agora. E a cara não é Ceará, não. Como é seu nome mesmo, velho? Diga aí. Giliardi. Mas tu vem, só para me esquecer não, viu, Giliardi? Não, tranquilo. Pronto. Começa justamente a resposta de Giliardi, Ceará, aí. O reconhecimento do cânon, um processo histórico-teológico. É fundamental compreender que o cânon do Novo Testamento não foi criado de forma arbitrária pela igreja. Ou seja, então, logo de início, Ceará, a igreja não esperou, não foi algo arbitrário, não foi algo pensado. Ela foi progressiva. O reconhecimento foi dado de forma progressiva. A igreja não conferiu autoridade aos livros.
ela reconhecia a autoridade que já era inerente em determinados escritos. Ou seja, não é que eu estou dizendo que o livro de Atos ele é inspirado, pelo contrário, as lições do livro de Atos que está me dando direcionamento para eu viver a vida cristã. Estão compreendendo? Então não há a questão aqui, nesse caso aqui, não tem um viés intelectual, mas um viés justamente espiritual. Não é uma questão de compreender para crer, é crer para depois compreender. Então está mais dentro da perspectiva da condução do Espírito Santo do que da condução humana aí. Então não seria lógico pensar que a igreja ela teve esse papel intelectual. Não, vou esperar o pessoal ficar maduro para eu poder reconhecer. Não, pelo contrário, esses livros eles foram sendo tidos como autoridades justamente dentro desse processo aí da própria formação da igreja. Desde o início, alguns textos demonstravam que possuíam um caráter singular, um caráter especial. Eram lidos publicamente nos cultos, circulavam entre as igrejas e exerciam profunda influência espiritual e doutrinária nas comunidades cristãs. Esse reconhecimento foi gradual e ocorreu à medida que a igreja discernia quais escritos perseveravam de maneira fiel o testemunho apostólico. Está compreendendo? Então, na verdade, não foi algo pensado, pelo contrário. Vamos supor aqui, para a gente entender, eu estou passando por um problema e aí Ceará me manda uma carta. Eu estou aqui, sou professor, eu estou pensando em desistir, né? Ensinar teologia realmente é muito cansativo. Aí eu converso com o Giliar, com o Ceará. Aí o Ceará diz, professor, aí mandou uma mensagem para mim. E essa mensagem, ela me impacta e me motiva a continuar. Pronto. Um outro colega meu, ele está passando pela mesma situação. Aí eu pego esse texto de Ceará e passo para ele. E aí esse colega é impactado, há uma mudança de vida e começa a trabalhar esse texto com outros seminários, outros professores, e de repente se percebe que esse texto de Ceará ele tem uma importância grande na vida dos professores, que começa a ser utilizado agora como base. Então o cara começa a ser professor no seminário, ele tem que ler esse texto de Ceará, para justamente preparar pelo momento de desmotivação, de falta de incentivo, de falta de entusiasmo. Perceba que é aquilo que o texto fez na vida das pessoas é que se torna importante. Não é porque eu acho que é importante, pelo contrário, eu entendo que é importante, mudou vidas. Então aí que começa a grande questão. Diga, Tiagão. Boa noite, professor. Paz de Jesus. Boa noite, galera. Eu estava ouvindo vocês falar, se eu não me engano, tem até uma parte na carta de Pedro que ele menciona Paulo. Então, no caso, é uma validação também por conhecer a obra da pessoa, por conhecer os frutos, vamos assim dizer, porque quando você falou assim, em Atos o pessoal estava vivenciando aquilo espiritualmente, era um direcionamento do Espírito Santo, mas porque estavam vivenciando, estavam experimentando aquele movimento do início da igreja primitiva. Seria mais ou menos isso? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas justamente um dos elementos é justamente esse caráter espiritual. É o Espírito Santo, né, em outras palavras. É o Espírito Santo demonstrando que aquele texto é um texto que foi orientado por ele. O Espírito testificando o Espírito, entendeu? Então a igreja guiada pelo Espírito, quando via aquele texto, o próprio Espírito direcionava, é esse material que eu quero que vocês sigam. Porque lembre-se que a gente está tendo vários materiais circulando nesse período. Não estou só trabalhando com uma carta específica, não. Existem vários materiais que estão circulando nesse ambiente aí, no período de 45 a 100. Então você tem vários materiais, e a grande questão, e são vários materiais que têm assinatura de apóstolos, assinatura de autoridades cristãs. Então a grande preocupação é que aquele texto que a gente escolha para a nossa comunidade, realmente ela tenha a chancela de Deus, a chancela do Espírito Santo. Então, mais um caráter aqui, foi aquilo que eu falei com o Ceará. Aí que entra a questão da aspiração a agir do Espírito Santo. Tem mais um caráter aqui, espiritual mesmo,
de total domínio, né, do Espírito Santo nesse processo, do que mais intelectual. Mas aquilo que você comentou, realmente está tendo frutos e está tendo algo benéfico esse material, está tendo mudanças de vidas, então é um critério que eu posso utilizar para que essa carta possa continuar circulando no nosso meio. Se essa carta traz alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente ouviu lá acerca de Jesus, então esse material é descartado. É nesse processo, mas daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais aprofundado e talvez a gente consiga tirar um pouco mais dessas dúvidas, entendeu, Thiago? Entendi, obrigado. Por nada. O processo, aí, respondendo aí, o processo de formação do cânon não foi instantâneo, mas desenvolveu-se ao longo dos séculos. Ele foi influenciado por 3 grandes fatores. Uma necessidade de preservar o ensino apostólico. Os apóstolos estavam morrendo e se fazia necessário manter vivo os ensinamentos desses apóstolos. E nesse caso, quem são os apóstolos? Foram aquelas pessoas que caminharam de forma direta com Jesus. Então eu preciso justamente guardar. Outra coisa foi aquilo que Everson tinha comentado aqui mais cedo. Há uma necessidade de a gente enfrentar as heresias. E aí a gente não vai aqui adentrar em todas as heresias da época, porque aí vocês estudam isso, história do cristianismo, estudam isso, história da teologia, algumas heresias, então a gente vai comentar aqui algumas, então não tem como a gente aprofundar. O que eu quero que vocês entendam que a igreja está passando por problemas, e vai ter problemas internos e externos, e um dos problemas externos era justamente o ataque das heresias, né? Então você vai ter problemas de fora e algumas heresias que entram e que estão tendo efeito dentro da igreja, das comunidades. Diga, Suede. Professor, o texto que o senhor pediu para a gente ler falava até sobre um herege marcião, né? Perfeito. Eu achei interessante, depois até vou pesquisar um pouco sobre ele. Que justamente esse herege foi na época da perseguição de um imperador, eu até anotei aqui o nome, Diocleciano. Perfeito. Muito bom. E a gente vai ver daqui a pouco que esse Marcião, ele em parte, ele foi importante para o processo da canonização. Então, a ideia, parabéns aí, que é justamente... obrigado, professor, porque você me permite falar isso. A proposta de a gente ler justamente os materiais antes é para que a gente possa, eu entendo, né? É minha forma de ensinar, meu método de ensinar. Então, quando você começa, você é provocado, né, com uma leitura, mesmo que seja uma leitura superficial, uma leitura primária. Quando você vem para a aula, a sua mente funciona, você começa a arrumar as ideias. Então, eu acho que se aprende um pouco mais, né? Então, eu sempre digo que as minhas aulas, ela não é a repetição do texto. Então, provavelmente vai ter que ter coisas aqui que não tem no texto, porque se for para ler o texto, eu leio o texto, então não tem sentido. A minha aula aqui é justamente para trazer alguns complementos, arrumar algumas ideias. Então, é justamente isso daí. Então, perceba o link. Há um cara lá, Marcião, que foi herege, e aí você percebe a influência aqui. Então, é justamente essa proposta. Então, quando eu peço a vocês, e aí até uma dica que eu vou dar, possa ser que em algum momento das nossas aulas, e aí eu já falo de forma antecipada, aí eu falar assim, hoje não vai ter aula, vai ter leitura do texto, é porque eu estou sentindo a necessidade da turma fazer a leitura de um texto, tá ok? Então, eu peço a vocês paciência, porque eu não posso realmente fazer leitura com vocês aqui, que não tem sentido. Então, de vez em quando eu dou uma parada, gente, hoje a nossa aula vai ser leitura dirigida, leia em casa, justamente para essa necessidade da gente botar nossas ideias para aflorar, em outras palavras. Diga, Belinda Pereira. Isso, professor, puxando o gancho no que o Suede falou também no material aqui, que eu achei bem interessante, essa questão que eu já conhecia um pouco, né, do Marcião e algumas outras heresias, mas eu não tinha ideia de quantos escritos já haviam antes deles trabalharem, né, no cânon.
e vários, 200 e tantos, eram vários escritos. E depois, mais à frente no material, vem colocando alguns que não entraram, né? O porquê não entraram e toda a questão. Mas eu fiquei impressionada de ver o tanto de coisa que já tinha sido escrita e qual não foi a dificuldade dos, né, dos pais da igreja, né, de quem trabalhou com essa questão do cânon, para poder, com a sabedoria, claro, do Espírito Santo, e também com a questão que eles colocam aqui, as regras, né, o que eles fizeram para poder definir aquilo que era e chegar a esse consenso dos 27. Então, essa parte aqui é bem interessante da gente saber. Perfeito, perfeito. E aí a gente percebe, e aí eu fiquei até arrepiado, tá vendo? Rapaz, você não sabia que essa turma era tão boa, não, tá vendo aí? Gostei de ver. Interessante, gente. E aí a gente começa a compreender que não é algo fácil. Hoje, para mim, eu começo a questionar: e por que o pastor de Hermas não entrou no cano? Será que tem outro livro que poderia entrar? Por que só são esses 27? E para mim é muito fácil criticar e me colocar como intelectual, como supra-sumo de toda a teologia, porque eu não passei por esses problemas. E quando a gente tem acesso a esse texto e a gente percebe que os livros, desde o momento que eles são separados, e mesmo com toda essa interferência, eles continuam semelhantes até o final, a gente percebe que isso é uma ação sobrenatural de Deus. Então, olhar para o Novo Testamento e não enxergar essa ação sobrenatural, realmente é você não querer enxergar. Então, perceba que são autores variados, em momentos variados, passando por situações variadas, e esses livros, eles se comunicam, eles se conversam, mesmo diante de tanta interferência. Então, justamente, compreender esse contexto me leva a enxergar, e aí, novamente, eu estou fazendo esse recorte no Novo Testamento, porque é a nossa disciplina, mas me faz enxergar o Novo Testamento justamente com esse olhar diferenciado, porque eu percebo que esses livros aqui teve uma ação sobrenatural, não foi meramente uma ação humana, algo sobrenatural diante de toda essa circunstância. Diga, Anderson Rocha! Fala, meu irmão. Então, eu estava vendo também que essa questão do cânon, né, eles levaram muito a sério a questão da inspiração, né, divina para as escrituras, porque a gente vê alguns livros que foram escritos naquele período ali dos 400 anos, né, e até a forma do autor falar as coisas que ele dizer que Deus estava falando muda, né? Por exemplo, um livro de, se não me engano, Macabeus, alguma coisa que o autor, ele começa a falar, não, Eclesiástico, né? Ele começa a falar assim, não, talvez tenha sido dessa forma, enquanto os livros canônicos, né, era sempre assim, e Deus disse, Deus falou, então você tinha ali uma certeza, uma afirmação, né? Então a leitura de alguns livros não canônicos, você consegue ver pelo texto o porquê eles foram excluídos, né? Porque não tinha ali realmente uma certeza de que aquilo ali estava vindo de Deus, porque alguns foram naquele período, né, dos 400 anos, tudo, então muita coisa estava surgindo ali, mas você não tinha a mesma certeza das escrituras que são canônicas. Perfeito. E aí, diga, Paulo. Então, professor, só para pegar o gancho aqui, né, das meninas aí, vocês estão conseguindo ouvir? Tô sim, tô te ouvindo bem. Só para pegar o gancho das meninas, eu estava observando também no texto, que assim, hoje a gente tem os livros, né, a gente vê lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né, tudo perfeitinho. Parece até que quando os autores, né, eles escreveram, parece até que eles estavam num momento tranquilo, né, que eles sentaram lá, momento de paz, escreveram, escolheram as palavras. Mas se eu apresentando, e também um texto também apresenta, eu apresento os fatores, os 3 fatores, a gente viu que foi um tempo de perfeição, né, eles escreveram num tempo de bastante perfeição, né, para enfrentar heresias, a necessidade de preservar o ensino. Então, foi um tempo de pressão para eles poderem escrever, e hoje a gente tem esse material, né, que é perfeito, né, com essa lei de escritura, a gente vê, parece até que eles estavam num momento bom para poder escrever, e na verdade foi completamente o contrário, né. Correto, é isso mesmo. O Anderson ainda está com a mão aberta. Como ele já falou primeiro, eu vou passar para Valquíris, Jefferson, depois eu volto para Anderson. Vai querer falar novamente, Anderson? Só sinaliza aí para poder... Pronto. Valquíris Porto. Olá, boa noite, professor. Graças e paz a todos. Amém.
Eu queria apenas complementar a fala de acordo com aquilo que eu pude absorver das leituras. Essa aprovação, no primeiro momento, ela não foi consenso. Pelo que percebi, em alguns momentos, alguns livros foram aceitos, questionados, principalmente o livro de Apocalipse, 2 Pedro, Hebreus, Tiago. Então, assim, houve algumas dificuldades na aprovação, né? Não houve uma aprovação de imediato, né? Acredito que essa discussão, ela demandou um certo tempo para chegar, embora a igreja já reconhecesse esses 27 livros. Mas, por exemplo, as cartas de 2ª e 3ª João, são cartas particulares, a carta de Paulo a Filemon. Então, assim, havia muitos questionamentos em relação a esses escritos. É isso aí. Perfeito. E aí, antes de Edson falar, só pegar essa deixa aqui de Roquis, tudo isso porque a grande preocupação era um material que vai ser utilizado pela igreja. Então, perceba que a preocupação aí nesse momento é que tipo de material eu estou permitido entrar. E aí, antes de Everson falar, não esqueça não, Everson. E aí, pegar esse gancho aqui de Valquíris, só para fazer uma digressão. Nesse momento, os líderes da igreja tinham a preocupação, eu sempre digo o seguinte, eram os porteiros, a porta de entrada das comunidades. O que é que a minha comunidade está absorvendo? Então, se eu tenho qualquer dúvida, e aí eu ia comentar com o Anderson, mas como o Valquíris falou a mesma coisa, eu vou aproveitar e juntar. Da mesma forma que possa ser, só para a gente poder pensar aqui, beleza, pessoal? Porque os livros canônicos já estão fechados, não tem discussão. É só para a gente pensar. Está aqui nesse processo de pensar só. Como pode ter ocorrido, supondo algum livro ter sido inspirado realmente, mas porque tivesse alguma coisa que trazia alguma dúvida, eu prefiro deixar fora. A gente percebe isso nos livros que estão no cano. Então, qualquer sombra de dúvida que pudesse trazer qualquer tipo de preocupação, era melhor descartar do que trazer um prejuízo para a igreja. Então, perceba que foram séculos até a gente chegar a uma conclusão. Justamente no século IV é que há justamente a consolidação dos 27 livros, e é justamente porque toda essa discussão, é porque eu preciso ter certeza, aquela velha ditado, não é quantidade, é a qualidade. E esses 27 livros, eles vão servir de autoridade para a vida da igreja. Então, essa discussão que tanto Anderson como Valquíris traz é justamente a gente compreender que foi uma coisa. E também Belinda também comentou isso. Você tem vários escritos circulando naquele período, então você tem uma preocupação, você tem um critério rígido, você vai ter livros que entram e saem, porque a preocupação é que esses livros possam ser realmente transformadores dentro das comunidades. Diga, Emerson. Interessante, professor, né? Pegando um pouco a fala do colega aí, Paulo Henrique, que trouxe uma informação muito rica, mas que a igreja ela foi desenvolvida, e também juntando ao desenvolvimento e o progresso da igreja, né, a instituição do Cânon, à base de fatores internos e externos, né? Fatores internos como o gnosticismo, né, que atacava a igreja, como também o judaísmo, que muitos dos primeiros cristãos faziam parte das seitas judaicas, e alguns queriam fazer as mesmas práticas no cristianismo, e de formas externas, né, como os fatores políticos, né, que como a perseguição dos imperadores à igreja, né, outras heresias que faziam com que muitos dos cristãos ficassem com dúvida sobre a sua fé, né? E tudo isso fez com que o texto a canonicidade do texto bíblico fosse corroborado, né? Houvesse essa confirmação, houvesse essa instituição. Não, são esses livros aqui, são esses 27, são esses livros que o Espírito Santo quer que a igreja
tenha como o seu material didático para tanto a sua vida eclesiástica como a sua vida espiritual. Justamente a gente vai tocar nesse ponto quando a gente for falar lá a gente vai discutir lá sobre as dimensões históricas e teológicas do cânon. A gente vai ver justamente isso, o que é que influenciou como Marcião, como outras questões influenciaram justamente para esses livros. Então, justo tudo que Everson falou aí é justamente aquilo que a gente vai continuar. Todos esses elementos foram necessários. Então não precisa mais estudar, pegar essa matéria não. Valeu, não, tchau, galera. Deus abençoe. Pronto, tranquilidade. Viu? Então, o que acontece? Então, muitas das coisas que a gente vê e discute hoje, a gente precisa entender sempre dentro do viés da ação do Espírito Santo na história. Então, todos esses elementos que ocorreram dentro de uma perspectiva de um plano universal de Deus. Então, nada foge da ação de Deus. Então, todos os elementos, tudo aquilo que aconteceu dentro desse contexto histórico e político que a gente está discutindo aqui, a gente precisa sempre levar em consideração que ele não está fora justamente do plano de Deus, não está fora da ação de Deus. E para compreender justamente essa formação desse cânon, existem alguns critérios que a gente precisa justamente se basear. E aí a igreja primitiva não adotou critérios meramente administrativos ou políticos, aí novamente é aquilo que eu estava conversando com o Ceará. Não foi meramente elementos intelectuais. Tratou-se de um discernimento teológico fundamentado na convicção de que Deus havia se revelado de maneira definitiva em Cristo, e que essa revelação fielmente testemunhada pelos apóstolos. Os principais critérios foram sistematizados da seguinte forma: critérios que foram utilizados para que os textos canônicos do Novo Testamento fossem aceitos. Primeiro, a inspiração divina. O texto, o livro, ele é reconhecido como canônico porque era compreendido como palavra de Deus escrita ou revelação de Deus escrita. A inspiração não era determinada por votação ou decreto eclesiástico, mas discernida a partir do conteúdo e do impacto espiritual do escrito. Ou seja, a Bíblia, aí não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão é introdução bíblica, introdução à teologia, mas não é a nossa discussão. Hoje eu estava vendo um vídeo de alguém falando de um cantor de rock que rasgava a Bíblia e que ele pagou preço por isso. Gente, a Bíblia, ela só é palavra de Deus quando ela tem impacto na vida das pessoas. A gente fica nessa, desculpe essa questão, né? A gente fica com essa falácia como se a Bíblia ela só é palavra de Deus quando há transformação na vida das pessoas. Então não adianta eu estar aqui estudando a palavra de Deus, estar estudando a Bíblia, e isso não trazer para mim nenhuma transformação. Não adianta passar 4 anos no seminário e dizer que eu estou estudando a palavra de Deus, e isso não transforma a minha vida. Eu posso estar estudando de forma literária a Bíblia, mas toda vez que eu estudo a palavra de Deus, existe transformação real na vida do indivíduo. Quando não está tendo nenhuma transformação na minha vida, estudando 4 anos, tem alguma coisa errada. É algo para a gente pensar. Eu paro, estudo o Antigo Testamento, paro, estudo o Novo Testamento, e isso não está trazendo transformação. Será que eu estou estudando realmente a palavra de Deus? Será que Deus está falando comigo? É algo para a gente parar e pensar. Diga, Anderson. Professor, e nessa sociedade do cansaço que a gente vive, de cobrança de performance, eu vejo muita gente preocupada hoje. Vamos ler a Bíblia em um ano. Eu já li a Bíblia 20 vezes. Todo ano eu leio a Bíblia em um ano, aí você olha para a vida da pessoa e nada aconteceu. Eu falo, mas você tem um cronograma, você se coloca naquela pressão de que tem que ler aquele texto naquela velocidade, mas você não interpreta, você não mergulha, né? Até como os judeus falam, né? As camadas, né? Os suds, né? Que eles vão cavando a Bíblia em um texto, você tem, às vezes, interpretações cada vez mais profundas. Não, eu vou lá, passo correndo. A própria genealogia, né? Tem gente que fala assim, a genealogia não serve para nada, mas você pegar de Mateus, é uma pregação em que Mateus está mostrando que Jesus trouxe para a história, né, da vida dele, pessoas que eram improváveis, como mulheres, né, prostitutas,
reis que É o cometeram viver da atrocidades, palavra, né? né? É o viver a palavra, não basta só ler, é necessário viver a palavra. Essa aqui é A própria genealogia de Mateus, ela é uma pregação, mas a pessoa fala, genealogia não, vou pular, não vou... E aí a oração de Jabes, que está praticamente escondida dentro de um monte de genealogia lá em Crônicas, poucas pessoas às vezes deixam de ler porque pulam, né? E acaba com essa história, não, eu tenho que ler a Bíblia num determinado prazo, mas não tem transformação de vida. Ok. Diga, João. Ô pastor, vou tentar ser breve. Isso aí que o senhor falou também me lembra que hoje a gente vive aqui numa sociedade em que há também um processo sincrético, né, do cristianismo. Então as pessoas acham que às vezes, por exemplo, que o cantor que o senhor falou será castigado porque fez, porque talvez enxerga a Bíblia como um patuá, porque enxerga a Bíblia como um símbolo, assim como outras religiões de matriz afro-brasileira, por exemplo, que tem essa questão de seus objetos terem valor simbólico, valor de proteção, amuletos. Então, acho que tem a ver com isso, né? Sim, com certeza. E você não compreender, e aí entraria uma outra discussão, né? Que eu não vou me prolongar para a gente poder vencer aqui esses critérios. A grande questão de você não compreender o que é a palavra de Deus realmente. A palavra de Deus, ela traz impacto na vida da pessoa. A palavra de Deus, ela transforma a pessoa. Esses são alguns elementos que a igreja está utilizando justamente para entender se aquele livro é aceito ou não. A autoridade desses textos manifestadas de duas maneiras. Pelo conteúdo cristológico, centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, esse texto ele é aceito quando Jesus Cristo era o centro. E aí foi essa uma das discussões que a gente vai ter em Tiago, porque Tiago a gente não percebe esse conteúdo, e aí há uma briga, mas quando a gente for estudar lá as cartas gerais, a gente vai discutir isso. E uma outra questão, o livro precisava transformar vidas. Tinha que ter um poder transformador. Então, se não traz transformação, ele não tem sentido para a igreja. Os escritos canônicos demonstravam coerência interna, profundidade teológica e autoridade espiritual compatíveis com o testemunho apostólico. A igreja reconheceu neles o mesmo caráter sagrado atribuído às escrituras do Antigo Testamento. Então, o primeiro critério utilizado precisava ser um texto inspirado. E ser inspirado compreendia que tinha um conteúdo baseado na pessoa de Jesus Cristo, um conteúdo cristológico, e esse Cristo pregado e lido e vivido, ele traz transformação à vida das pessoas. Então, se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Diga, Ceará, você levantou a mão? Professor, você está falando aí dessa questão aí, e me veio uma coisa aqui interessante. Tem uma ligação muito interessante nesse texto aí que você leu por último aí, que é o seguinte: as comunidades que surgiram a partir dos cristãos que eram perseguidos, elas tinham a colaboração elas seguiam segundo o que era ensinado, né? Então elas tinham as comunidades e praticavam o cristianismo verdadeiro ali, como era ensinado, né? Certo que tinha algumas heresias, mas na grande maioria era combatida rápido. E isso aí se semelha muito quando o povo começou lá no Êxodo lá, que era um pequeno grupo ali que começou a seguir os mandamentos ali. Então as pessoas que estavam fora viam a forma como eles se comportavam com o seu Deus, né? Então os cristãos que estavam nas comunidades ali chamavam a atenção pela conduta deles, né? Uma conduta ilibada e tal. Isso aí foi destacando muito. Aí como hoje não tem daquela forma que é mais liberal, de certa forma se ensina a praticar o que eles praticavam naquelas comunidades, né? Porque que não haja intriga entre os irmãos, há sempre esses ensinamentos. Justamente porque quando a gente vai ver, e aí quando a gente estiver estudando lá os evangelhos, a mensagem do cristianismo, ela exige do indivíduo uma mudança de postura, né? Uma mudança de postura. E essa mudança de postura é algo que agrada, porque você começa a perceber como é viver. Uma analogia aqui rápida,
Porque quando o João vai falar, fala que quando a gente aceita a mensagem do evangelho, a gente começa a viver a vida eterna aqui. Então, quando as pessoas que estão fora da igreja conseguem perceber, começam a viver nos céus, esse preparativo dos céus, a antessala dos céus, e seria a comunidade cristã, a comunidade... Então, elas ficam desejosas de participar também desse momento. Então, imagine só, vocês imagina viver com Deus, imagina como é caminhar com Deus, e você tem uma comunidade que te dá essa demonstração, esse test drive, como é viver nos céus. Então, a igreja deveria ser um test drive de como é viver nos céus. E eu olho, gosto, eu quero continuar essa vida. E aí, justamente, fica algo para a gente pensar, né? Então, será que estamos vivendo essa realidade hoje? Aí é algo para a gente pensar, né? Não é algo para a gente discutir, mas é para abrir nosso pensamento. Será que as nossas comunidades, será que a nossa casa, será que a minha vida, ela é uma antessala do paraíso, uma antessala da vida eterna, uma antessala dos céus? Será que as pessoas olhando para a minha vida, olhando para a minha família, olhando para a minha casa, olhando para a minha igreja, elas vão desejar também fazer parte dessa família, fazer parte dessa comunidade? Então, tudo isso é algo para a gente pensar nesses momentos, é aquilo que realmente será trazer para a gente. Anderson, sua mão está levantada, eu não sei se você quer falar ou se você esqueceu, mas eu vou continuar qualquer coisa, você me sinaliza, viu? Outra coisa é justamente a apostolicidade, ou seja, esse livro ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém ligado diretamente ao círculo apostólico. E aí a gente vai ter lá o Evangelho de Marcos, e a gente vai ter lá os textos de Lucas, que apesar de ele não ter sido apóstolo, mas a gente vai discutir isso lá quando a gente está Atos, os Evangelhos, eles eram pessoas que estavam muito ligadas. Então, Marcos ligado justamente a Pedro, e você vai ter Lucas ligado a Paulo. Então, perceba que o texto, para ele ser aceito pela igreja... Diga, Everson. Professor, assim, sabemos que Marcos, Lucas, né, eles não... Lucas, ele não era... E Marcos também, eles não eram apóstolos, né? Mas como é que foi dada essa questão da inspiração divina dos evangelhos em relação a esses dois escritos? Na verdade... Porque assim, Mateus e João, eles foram apóstolos, né? São apóstolos no caso. Mas Marcos e Lucas não. Perfeito, mas é justamente um dos critérios, alguém que pudesse estar ligado diretamente ao círculo apostólico. Então a gente sabe que Marcos foi discípulo de Pedro e caminhou com Pedro, e Lucas, ele viajou com Paulo, né? Então, nesse caso aí, Paulo é dito como apóstolo, escolhido pelo próprio Jesus Cristo dentro do testemunho dele. Então, perceba que a igreja, ela aceita esses dois escritos justamente pelas pessoas. Até mesmo a figura petrina dentro do universo cristão judaico, né? Então, ele é muito forte. Então, Pedro, ele é um líder muito forte. Então, essa ligação de Marcos com Pedro é algo de autoridade. Da mesma forma, Paulo, dentro da perspectiva gentílica, ele também é um líder muito forte. Então, esses dois líderes, pela sua influência, pelo seu valor, e justamente aquela ideia, se esse cara caminhou com ele, ele tem algo realmente para ensinar. De repente, a questão da exigência, da disciplina, tudo isso influenciou para que esses materiais fossem aceitos. Inclusive, Lucas é um dos que mais escreve dentro do processo dos livros do Novo Testamento, depois de Paulo. Então, por isso a aceitação. Mas quando a gente for estudar lá a autoria de Marcos e a autoria de Lucas, a gente vai ver justamente essas discussões. Entendeu, Edson? Tá bom, obrigado. Então, os apóstolos eram testemunhas oculares do mistério de Cristo e foram investidos de autoridade singular pelo próprio Jesus Cristo. Assim, a ligação com o testemunho apostólico era essencial para garantir a autenticidade histórica e fidelidade doutrinária. Então, um dos elementos também é justamente ele que tinha, o autor precisava ter caminhado justamente com
Jesus. O que a gente está discutindo aqui agora, mesmo os escritos que não foram redigidos diretamente pelos apóstolos, como o Evangelho de Marcos também de Lucas, foram reconhecidos porque perseveraram no ensino apostólico. Pais da igreja, aí também veio outra questão, só que cheguei vocês estudaram, os pais apostólicos, os pais da igreja, como Irineu, entre outros, Orígenes, então, enfatizar que os livros reconhecidos eram aqueles que haviam nutrido, instruído e organizado a igreja desde os seus primórdios. Então, percebam que além dos elementos do próprio escritor, né, do próprio autor, e havia também um testemunho de fora. Então, os pais da igreja reconheciam nesses livros justamente a autoridade necessária para a igreja. Então, a gente percebe aí porque esses livros eles são aceitos, porque outros líderes da igreja eles também endossaram, né, a autoridade desses autores. Depois disso, esse livro ele precisava justamente ter elementos essenciais da fé. O ortodoxia, outro termo que a gente precisa guardar no nosso vocabulário. Ou seja, eram escritos que regulavam a fé, sintetizavam, arrumavam o ensino apostólico. O conteúdo dos escritos deve estar em forma harmônica com o Antigo Testamento, o ensino de Cristo e a tradição apostólica recebida pela igreja. Então, perceba que o meu texto, o texto que está sendo escolhido, ele precisava ter essa consistência doutrinária, ele precisava harmonizar o Antigo Testamento, o ensino de Cristo e a tradição recebida pela igreja através dos apóstolos. Todos esses elementos são elementos de critério para a aceitação do cânon. A questão da inspiração, da apostolicidade e da ortodoxia, essa regra de fé. E aí, não me lembro quem foi que comentou, esses critérios justamente eram importantes, o critério da ortodoxia era importante porque justamente para combater as heresias que existiam ali naquela época. E como heresias aqui a gente destaca, novamente, não tem como... Quando a gente falar de João, a gente comenta um pouco sobre o gnosticismo. Pronto, foi Everson, a gente comenta sobre o gnosticismo, mas aí é algo de a gente depois pesquisar, beleza? Um pouco mais sobre essas heresias da época de Jesus, no primeiro século. Você tem o gnosticismo, que negava a plena encarnação de Cristo, e você tem o docetismo, que justamente é uma outra vertente do gnosticismo. Então você vai ver aqui duas correntes que negavam ou a divindade ou a humanidade de Cristo. Por outro lado, você vai ter lá judeus que começam a impor lei judaica para os novos convertidos. E tudo isso precisa ser combatido. Então, esses livros que foram escolhidos são escolhidos justamente para que pudesse combater tanto essas heresias como a influência judaizante, porque tudo isso aí é incompatível com a mensagem do Evangelho, a mensagem dos apóstolos. Um outro critério é o critério da antiguidade, ou seja, os escritos precisavam ter sido produzidos no primeiro século, no século I. Então, era o período dos apóstolos. Então, esses escritos eles eram considerados, eles tinham um critério a ser preenchido, justamente dentro daquilo que Belinda comentou, e aí vocês ouviram. Você tem vários escritos, eu preciso criar critérios para que eu possa me balizar. E aí, dentro dos critérios da inspiração, tem que ter sido escrito por alguém próximo ao apóstolo, um apóstolo. Foi por causa disso o quê? Do Didaquê? Porque ele foi escrito após o primeiro século, foi por causa desse fator também. É o seguinte, nesse caso aí, ele não entrou porque ele não foi considerado autoridade para a igreja. Apesar de ser um livro didático,
ser utilizado de ensino, ele para a igreja não tinha essa autoridade, você está entendendo? Então, ele foi escrito depois, mas nesse momento aqui a gente precisa entender que ele não entrou só para a gente poder como eu disse, fixar. Ele não entrou porque a igreja não entendeu ele como autoridade. Ela é útil sim para ensinar, o Didaquê, o ensino dos 12, é essencial para ensinar, era legal para ensinar, para mostrar como é que é, mas não teve esse caráter de inspiração, de autoridade para a igreja. Então, por isso que ele não entra no cano, mas ele é um livro histórico e de ensino para compreender melhor o Novo Testamento. Magdiel Silva, fala, meu irmão. Que livro é, professor? Desculpe aí, só porque eu me passei aqui, eu estava chegando em casa e eu acabei não ouvindo. Everson citou aqui o Didaquê, o ensino dos 12. O livro que ele citou aqui, entendeu? Professor? Diga, Magdiel. Surgiu aqui uma dúvida, no caso, para um livro ser tornado canônico, ela tem que transformar a vida das pessoas, né? Perfeito. Um dos fatores, transformar as vidas das pessoas, mas aí vem uma dúvida aqui no livro apócrifo, o Pastor de Hermas. Por que não entrou? Porque ele é um livro assim ético e devocional para as pessoas, mas não foi reconhecido pela igreja como canônico. Aí me surge essa dúvida, né? Porque aqui fala que o texto fala que era uma alegoria cristã semelhante ao livro de Peregrino, de John Bunyan. Aí no caso transformaram as pessoas, mas aí vem essa dúvida, né? Por que não se tornou canônico, não entrou no Novo Testamento? Foi a mesma coisa que eu respondi a Everson. Não entrou porque a igreja não compreendeu como inspirado, ok? Então a questão, ela não compreendeu no primeiro momento. Só para a gente fixar, foi a mesma, vou repetir um pouco como eu repeti para Everson. Nesse momento, Hermas não entrou, Didaquê não entrou, porque a igreja não compreendeu que ele fosse o livro inspirado para poder fazer parte desses livros canônicos, livros que são oficiais da igreja. Por outro lado, você vai ter critérios que não foram preenchidos. E aí o período que ele foi escrito, a época que ele foi escrito, foi um dos critérios que foram utilizados para não aceitação do livro. Entendeu, Magdiel? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Didaquê. Não é que sejam livros ruins, não é que sejam livros que eu vou jogar fora, não são livros, não. Mas naquele momento, diante de tantos elementos que estão aí, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Quer ver um exemplo para a gente entender aqui? Sendo que para vocês aí isso é fácil, mas vamos supor aqui que eu estou com vontade de comer uma jaca. E tem aquela jaca dura que eu trouxe lá da fazenda lá, e esqueci. E ela já começou a apodrecer. Tem uma parte boa e uma parte ruim. O que você vai fazer? Você vai jogar toda ela fora? Não, você vai cortar ela e só aproveitar a parte boa. E vende a parte interessante, onde eu vou chegar. Você cortou. Nesse processo da divisão da jaca dura, como a casa está cheia, você come pouco. Você queria comer e você come pouco. Quando você olha para lá, para outra parte que você separou, que estava podre, tem alguns bagos que poderiam ser aproveitados, né? Tem alguns bagos que você poderia comer. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Você, no primeiro momento, você corta e bota tudo de lado. Você não tem tempo para separar, você coloca tudo de lado. Depois, é que eu tenho tempo, eu posso perceber a mesma coisa dos livros. Nesse momento, eu não tenho tempo para ficar observando, verificando direitinho. Eu prefiro pecar pelo excesso. Quando pecar pelo excesso, se tenho dúvida, eu deixo de fora. Então, como eu não tenho certeza de confirmar algo, eu vou deixar ele de fora. Então, caso de Pastor de Hermas, Didaquê, dentre outros, eles ficaram de fora, foi porque naquele momento não se tinha a certeza necessária dentro da ideia da inspiração, da autoridade apostólica, da ortodoxia, da antiguidade do texto. Então, para evitar qualquer tipo de confusão ou brecha para outros materiais entrarem, então a gente deixa ele de fora. Diga, Magdiel. Aí por isso, professor, que o livro de Judas, né, faz aquela citação do livro de Enoque, apócrifo, porque é tipo assim, separar coisa boa, né, e algumas coisas ruins. É isso mesmo. Então a gente só precisa ter cuidado
Por isso eu digo, os 27 foram aqueles que a igreja entendeu, foram orientados pelo Espírito Santo. Pronto, não tem nem que entrar, nem que sair, foi aquele dali. Porque foi o Espírito Santo que orientou. Os demais, por que não entraram? Porque naquele momento a igreja, né, ela não compreendeu. Não compreendeu. Mas isso não quer dizer que esses livros não sirvam para que a gente possa ter uma compreensão do contexto histórico, do contexto político dos textos, compreender, ter uma maior ampliação das aplicações de algumas lições do Novo Testamento. Então, essa que é a grande questão aí. Livros posteriores, daí vem agora. Livros posteriores, mesmo que edificantes, não foram incluídos no cânon por não pertencerem ao tipo das testemunhas oculares de Cristo. Um exemplo é o Pastor de Hermas. Obra valorizada em algumas comunidades, mas excluída por causa da sua datação. Então, o critério de antiguidade entrou aqui. E aí, talvez, aí é a questão, professor, se ele fosse escrito no século I, talvez, é aquela questão. Não, porque aí a gente entraria em dúvida a questão da explicação. Mas dentro de pensar, botar a cabeça para pensar, talvez se o Pastor de Hermas fosse escrito no período do século I, talvez entrasse. Mas aí, nesse caso aí, respondendo justamente a Magdiel, justamente a datação foi um dos fatores, justamente para que não entrasse dentro do critério. Respondi essa pergunta aí, Magdiel? Pronto. Então, perceba que existem critérios, são critérios realmente taxativos, critérios que não abrem possibilidade de pensar diferentes, então são critérios realmente taxativos. Mas por que são taxativos, sem exceções? Porque nesse momento eu preciso exercer justamente essa perspectiva. Uma outra característica é justamente o uso contínuo nas igrejas, também como um fator determinante dos escritos. Escritos reconhecidos como canônicos eram lidos publicamente no culto, utilizados nas instruções fiéis e amplamente aceitos em diferentes regiões do mundo. Então, uma outra característica é justamente essa possibilidade de uso desse material em outras comunidades cristãs. Diga, Adson Lima. Professor, sobre essa parte aí da utilização, né, por parte de algumas comunidades, eu vi no texto que alguns livros eles tiveram dificuldades em serem aceitos em determinadas regiões, por acreditar que eles não haviam sido escritos vamos imaginar assim, de uma forma universal, mas direcionada para uma certa comunidade, tipo a divisão entre orientais e ocidentais, por exemplo. Como se chegou ao consenso em relação a isso? Na verdade, aí entra a ação do Espírito Santo, entendeu, Adson? Aí foi realmente a ação do Espírito Santo. E a compreensão e a discussão, claro, em todo esse processo, porque a gente falou no início, há um processo também aqui racional, há uma explicação, há uma defesa também, uma apologética acerca desses assuntos. Os pais da igreja também, justamente nesse período aí, do século I ao século IV, a gente vai ter o que a história do cristianismo vai trazer, justamente os pais apostólicos e os apologetas, né? Os apologistas. Então, toda essa discussão acerca das escrituras foram discutidas justamente por esses cristãos que pensavam a fé de forma realmente racional. Então, existiam também outros elementos dentro da explicação, como acontece com Tiago. No primeiro momento, esse Lutero vai falar que Tiago era uma palha, não servia. Mas logo em seguida, na sua segunda versão da tradução para o alemã, ele comenta que não, ele é um livro prático, um livro de sabedoria. Então perceba que a gente não pode fugir, não tem como a gente fugir da ação do Espírito Santo, né? Então tem coisa que a gente realmente não tem como explicar, o Espírito Santo conduziu, mas por outro lado também a gente vai ter pessoas que estão ali justamente compreendendo e sendo guiadas por Deus para justamente demonstrar a ação de Deus ali. Então, algumas igrejas utilizam, outras não. Também tem aquele viés que a gente vai ver quando a gente for estudar aqui os textos, um pouco daquelas divisões que vai acontecer lá em Coríntios, né? Então a galera aceita porque é escrito por um, não quer aceitar porque foi escrita por outro. Então
tem esse viés e vai aparecer alguém que começa a costurar que essa visão é visão equivocada, essa visão é a visão correta. Mas não sei se eu te respondi, Adson, mas enrolar, eu sei que enrolei bastante. Respondeu, sim. Viu? Obrigado. Por nada. Centros importantes como Roma, Alexandria e Ásia Menor demonstravam a convergência no uso dos mesmos livros. Esse consenso progressivo reforçava o reconhecimento das autoridades dos textos. A aceitação não era meramente local, mas amplamente distribuída, evidenciando a ação providencial de Deus na preservação da verdade apostólica, justamente a condução do Espírito Santo. Então, eles nunca se percam, a gente nunca pode deixar e dizer a vocês. Ô Suede, você levantou a mão? Desculpe, não vi. Professor, rapidinho, essa é uma curiosidade, tá? O senhor estava aí falando sobre essa questão de critérios, e aí, pra gente até meditar um pouco, como Deus, ele faz tudo assim em ordem, né? Até nas coisas dele é tudo na ordem, assim. E que o próprio ser humano, ele tenta imitar isso. Eu lembro muito em questão do direito mesmo, das leis, né? Para você tornar uma norma sendo lei, existem critérios, exatamente como a gente vê aí, né? Existem critérios de constitucionalidade. Se tiver uma norma ser contra a Constituição, ela não tem como se tornar lei. Aí critérios também de competência, nem todo município ele pode, nem toda lei, digamos, uma lei penal, o município ele não pode legislar uma lei penal, tem que ser outro tipo de ente, um ente federal. Então, assim, como as coisas se encaixam, né? Eu achei interessante isso, quando o senhor começou a falar aí sobre os critérios. Então, é uma forma de organizar também, né? Justamente. E às vezes, você falando aí, eu me lembro, e às vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia na igreja, a gente não tem critérios claros, né? Falando de comunidade, a gente não tem critérios claros, a gente não tem critérios organizados. As nossas decisões são decisões que nós tomamos na base da emoção, sem pensar nas coisas. Então a gente vive um cristianismo onde a gente acha que pensar é errado, não é errado. Você sistematizar suas ideias não é errado. Então a gente percebe aqui que o cristianismo, desde o início, e até uma resposta para Ceará, a gente percebe aqui que o cristianismo é um cristianismo pensante, de pessoas que têm critérios claros. Então não são pessoas, como é que pode dizer assim, ignorantes, leigas, bobas, desculpa a expressão, né? Bobas nesse sentido de não compreender, não. São pessoas bastante inteligentes, que conhecem critérios claros, sabem o que querem, e a aceitação do cânon traz justamente o que você está falando, velho. São critérios que são utilizados até hoje, né? Por todo mundo. E o mais interessante, e aí na questão, quem pensou, possa se dizer, pode dizer, quem criou, só para a gente poder aqui pensar, esses elementos não é utilizado por aqueles que são representantes deles. Então Deus dá a orientação, Deus conduz, porque quando você estudou lá, quando vocês estudaram lá no Antigo Testamento, viram que a sabedoria temor, inicia no temor a Deus. Então, se Deus dá sabedoria ao ser humano, para o ser humano pensar nessas questões, de como lidar com algumas questões, o correto seria a igreja, como representante de Deus na Terra, produzir. E o que a gente percebe é que isso não acontece. Aí levanta perguntas para a nossa vida, né? O que é que está acontecendo? E aí, novamente, seria uma reflexão para as nossas casas, né? Para a gente levar para o nosso travesseiro e pensar. O que é que está acontecendo? Se a gente percebe que essa ação de Deus não é uma ação de agora, é desde o passado. Porque a gente não utiliza critérios claros como cristãos, critérios justos como cristãos. Porque as nossas decisões não são decisões criteriosas. São decisões que são levadas em forma padrões justos de Deus. Então, pastor de Hermas poderia entrar porque Magdiel trouxe, como Everson trouxe. O Didaquê poderia entrar? Poderia, sim, poderia. Mas por que não entra? Porque não está cumprindo algum critério. Ou se não cumprir um critério, então fica de fora. Ele é legal para a igreja estudar? Mas não vai ser canônico. Então, é um critério claro. E até para você poder explicar, Magdiel me perguntou aqui, por que o pastor de Hermas não entrou? Aí eu disse assim, tá vendo aí porque não entrou? Não entrou por causa da datação.
Então, tem coisa que a gente precisa realmente aprender. E aí, realmente, são dúvidas, são respostas, como diz aquela velha ditada, a resposta de 1 milhão, né? A gente às vezes não sabe não responder. Diga, Firmo J. Carneiro. Professor, boa noite, graças a Deus. Boa noite, Amém. Irmãos. Você estava falando essa questão aí dos critérios e tal, eu estou lembrando aqui, foi um preciosismo muito grande, no sentido bom, né, que os apóstolos, depois os discípulos, os pais da igreja tiveram, né, nessa questão da formação do cânon, né? Eles foram bem rígidos na questão do critério de não deixar qualquer escritura entrar como canônica, né? E eu vejo hoje em dia que a gente deixa, a gente de modo geral, que eu falo a igreja hoje em dia, né, nós como igreja, deixamos tantas coisas, né, tantas doutrinas, tantas influências, tantas culturas, tantas coisas entrar dentro da igreja, né, fazer parte do nosso, digamos assim, do nosso ritual religioso, e a gente esquece um pouco, né, dessa questão dos critérios, né, da palavra, do que está escrito na palavra. Entra tantas coisas assim, porque na sociedade hoje em dia é comum, né, mas tinha tantas coisas na sociedade da época deles também que eram comuns e eles não deixaram entrar, né, e hoje a gente esquece. Então eu vejo assim, a importância desse estudo pra gente é pra gente refletir coisas desse tipo, né. Não é a questão assim, na época deles era diferente, mas tinha muita coisa da época deles que não entraram, que hoje a gente deveria não deixar também entrar na nossa rotina religiosa, né? Esse estudo tá me abrindo a cabeça, assim, muito, muito mesmo, tá sendo uma bênção, viu? Perfeito. Minha pequena contribuição, professor, eu vou ter que me ausentar da aula agora, já está quase no final, mas eu agradeço. Em nome de Jesus, Deus abençoe, e está sendo uma bênção essas aulas, viu? Amém, vai em paz. Diga, Jorjão. Ô, professor, que aula boa, né? Quando eu vi o senhor falar juntamente com a irmã Suede aí sobre critérios, quando os critérios, tanto de Deus como dos homens, são realmente obedecidos, né, avaliados e obedecidos, o único, ou os únicos, né, beneficiados somos nós, ou as pessoas. Eu sempre, pegando um gancho já juntamente com o irmão Firmo, eu sempre falo na igreja que eu congrego, que nós temos alguns critérios que a igreja fundamentou, mas também nós temos critério que Cristo ordenou. Eu sempre falo que quando um irmão ele erra, pastor, professor, quando ele erra na igreja, antes dele ser levado para uma comissão de ética, a gente temos que não apontar, vamos dizer assim, o erro do irmão. A intenção ali não é apontar o causador, mas sim a causa. Nós temos que tratar do indivíduo para que não se repita mais a prática. E a gente vê em muitas igrejas, quando o irmão erra, né, algumas denominações, o irmão erra, vai direto para a disciplina. Mas será que aquilo ali realmente vai ser sadio para o irmão? Vai ser uma solução para o problema? Então, são critérios que muitas das vezes a igreja ela adota e esquece um critério maior, né, que é o critério de Cristo. Eu sempre digo, quando eu sou chamado para a comissão, que eu sou membro da comissão de ética, eu sempre digo, olha, nós vamos visar primeiro o indivíduo, né, e depois a causa. Jorjão, meu irmão, eu vou te pedir perdão de coração, porque a Verado vai falar, e vou também pedir a Verado perdão, porque nosso tempo já está bastante pequeno aqui. Aí, mas da próxima vez, Jorjão, a gente negociar esse tempo aí, me perdeu de coração. Já acabei, já. Pronto, vai desculpando aí ter te cortado, por justamente ter... Verado, meu irmão, eu só vou te dar no máximo 2 minutos, porque eu preciso equacionar esse tempo. Tem algum problema? Eu só realmente não... É rápido. Pronto. É rápido. Eu gasto bem menos. Professor, pelo que eu vi no material, alguns livros apócrifos, considerados apócrifos, eram bem... tinham uma base muito boa e estavam até em algumas igrejas primitivas, né? Se os pais da igreja na época não tivessem uma base, um conhecimento e inspiração do Senhor, né, de Deus,
né, eles seriam até, não sei, considerados canônicos, digamos assim, né, porque, pelo que eu entendi, eles tinham uma base muito boa. E, na verdade, é justamente essa questão aqui que a gente está discutindo. Os critérios, ele pode ser até em dado momento radicais demais, né? Ter cesseado alguns livros, mas foi necessário justamente para manter a qualidade dos textos, entendeu? Então, possa ser sim que a minha peneira ela foi muito fina e algumas coisas que poderiam ser passadas não passou justamente por causa dessa necessidade, entendeu? E aí, mas isso não quer dizer que aquele material seja realmente descartável. Ele não vai servir como autoridade à igreja, para ensinar a igreja como regra de fé, mas ela não quer dizer que seja inútil, né? Então são coisas que a gente vai ver aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui porque eu gosto de preservar. Primeiro, parabéns pela aula, amei a aula, entendeu? Aula participativa, entendeu? Eu gostei muito. Então, o que acontece? Eu vou parar aqui. A gente ia falar sobre as dimensões históricas da formação do cânon. Eu vou parar para que vocês possam ter o tempo de intervalo de vocês preparar para a próxima aula. Em relação às leituras, toda a nossa aula ela vai estar lá no Moodle. Como a nossa aula parou aqui, eu vou continuar ainda essa aula da formação do cânon. Mas se você quiser fazer leitura do material, todo o material que eu vou utilizar para que de base para vocês, estou lá no Moodle. Então, se você quiser antecipar a pergunta de Emerson aqui, qualquer tipo de leitura, está lá. Novamente, a minha aula, ela não é a reprodução da leitura, é um complemento. Então, eu estou aqui muito confortável, porque eu sei que vocês estão lendo lá o material. Essa aula aqui é justamente para essas discussões, para esse pensar. E peço perdão a Jorge e a Everaldo por ter cesseado esse momento de vocês, porque justamente quando eu prestei atenção no relógio aqui, já estava estourando aqui o tempo. Mas eu me comprometo com vocês, a próxima vez, deixar vocês com o tempo um pouco mais folgado para falar. Gente, vou parar por aqui, ok? Semana que vem, não se preocupe não, vai em paz, João. Tá aqui pelo complemento. Eu vou fazer aqui a extensão aqui do Chrome, tá certo? Mércio, pode ficar tranquilo que eu vou fazer pela extensão aqui do Chrome, tá ok? É automático aqui já. Pode ficar em paz. Quem participou da aula, tá aqui registrado já eletronicamente. Gente, obrigado pela aula. Tá tranquilo, Alan? Se entrou aqui, tá registrado. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela aula, obrigado pela participação de vocês. Se Deus assim permitir, se a gente não for arrebatado, na próxima terça-feira a gente tá continuando aqui o cânon do Novo Testamento. Obrigadão, fiquem com Deus. Eu tô saindo porque vocês ficam, mas eu tô saindo porque eu preciso sair, tá ok? Um abração, Deus abençoe vocês.